Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia, Unip, Campus Rangel 2020. Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula nossa. Na aula de hoje vou falar a respeito de semiologia de coluna cervical, especificamente o segmento cervical de toda a coluna. Nós vamos ter aula de todos os segmentos da coluna e vou começar com a coluna cervical. É uma região bastante importante da nossa coluna, sustenta todo o peso da nossa cabeça, com muita mobilidade, né? É absolutamente importante, uma das regiões da cervical com menos estabilidade, certo? Mais exposta, mais suscetível à lesão. Vamos lá então. A nossa coluna como um todo tem algumas funções específicas, aqui não especificamente a cervical, mas a coluna vertebral como um todo. Ela tem função de prover suporte e dar estabilidade para o ser humano, né? Para a estrutura de neuroeixo do ser humano. Ela provê mobilidade também para todo o nosso tronco, para todo o neuroeixo. A mobilidade é dada pela função da coluna, né? E ela também tem a função de proteger a medula espinhal e a artéria vertebral, né? Então, a parte óssea toda tem a função dessa proteção medular, que é absolutamente importante para que a gente consiga manter nossa motricidade, sensibilidade, atividade reflexa de forma adequada. Então, essas são as nossas funções de coluna, não especificamente de cervical, mas da coluna vertebral como um todo. Então, aqui, só para a gente relembrar, a nossa coluna cervical representada aqui em verde, né? Então, ela está representada aqui em verde nesse esqueleto. Ela é composta de 7 vértebras cervicais, que são dispostas aqui nessa figura do lado direito da tela para vocês, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa bastante importante. Nós temos as 7 cervicais, vértebras. Aí eu estou falando de osso. 7 vértebras cervicais. Mas nós temos 8 segmentos medulares, que é a parte da medula que corresponde à vértebra, né? E 8 raízes nervosas que saem da coluna vertebral da região cervical, tá? Então, são 7 vértebras e 8 segmentos medulares e raízes nervosas da região. Por que isso acontece? Porque nossa C1, né, nossa raiz de C1, na verdade, ela sai de cima de Atlas, né? E a nossa raiz de C8 sai de baixo de C7. Se a gente for fazer a somatória de todas as raízes nervosas, a gente vai ter 8 segmentos medulares cervicais e 8 raízes nervosas que saem da nossa coluna cervical. Tá? Isso só para que não haja confusão quando eu for falar durante a aula de C8, C8, né? Então, C8 eu estou falando ou de segmento medular, que é a parte da medula que corresponde, por exemplo, aqui na C7, a parte da medula que passa aqui pela C7, logo aqui abaixo, é o segmento medular que corresponde a essa região. Na verdade, aqui é o segmento medular C8, até porque o segmento medular de C1, ele sai de cima da C1, de antes da C1, ok? Então, só para deixar claro essa diferença entre segmento medular e raiz nervosa, que a gente tem até C8, para vértebra, que a gente tem até C7. Então, aqui só para relembrar a parte anatômica em relação à nossa coluna vertebral, né? A gente tem essa fotinho aqui da esquerda, na verdade, essa figura, o desenho aqui da esquerda, superior, que mostra pra gente o foramen intervertebral, né? Olha só, olha que interessante. É do foramen intervertebral que saem as nossas raízes nervosas, né? O foramen intervertebral, ele é formado por parte da vértebra superior e parte da vértebra inferior, isso em toda a coluna vertebral. Aqui eu estou falando especificamente de cervical, mas toda a nossa coluna vertebral, ela tem esses foramens intervertebrais, que é por onde saem os nossos nervos espinhais na coluna, tá? Absolutamente importante, porque qualquer problema que eu tenha nessa região óssea aqui que forme o forame intervertebral, eu posso ter consequência de pinçamento, compressão, inflamação na raiz nervosa ou no nervo que está saindo desse foramen, tá? E aqui mais especificamente, olha, a gente consegue ver nessa fotinho aqui da direita, no desenho da direita superior, a gente consegue ver o nosso corpo vertebral aqui, tá?
processo espinhoso e processos transversos, espinhoso aqui, transversos aqui, né? E logo entre os processos espinhosos e transversos e entre o nosso corpo vertebral, a gente tem a nossa medula espinhal passando aqui, está representada em amarelo, a nossa medula espinhal. Então, absolutamente importante a gente entender essa anatomia para poder entender todas as afecções, todas as patologias que podem vir disso, né? Além disso, como eu tinha mostrado na foto da esquerda, aqui superior, a gente vai ter a raiz nervosa, olha, a raiz nervosa saindo da medula, certo? Pelo forame intervertebral. Tá? Então, imagine que o paciente tem um osteófito, o que popularmente se chama de bico de papagaio nessa região, vai fazer uma compressão na raiz nervosa. A gente sabe que esta raiz nervosa, ela tem parte responsabilidade por movimento e parte responsabilidade por sensibilidade. Então, tudo que essa raiz nervosa que está saindo do forame intervertebral aqui for inervar, pode estar comprometido caso haja algum problema aqui nessa saída da raiz nervosa, tá? E aqui nessa figurinha aqui de baixo, né, aqui do centro, o que a gente tem? Olha que interessante que a gente tem. Tem a medula espinhal, né? E aí, a gente tem aqui, olha, a parte ventral, que é essa daqui da frente, a parte ventral da medula, a parte dorsal da medula. A parte ventral da medula emite uma raiz nervosa. A parte dorsal da medula emite outra raiz nervosa que vai formar o nosso nervo, tá? Então, o nosso nervo, ele é formado parte por fibras, né, por neurônios que vêm da região anterior da medula, que são os neurônios que são responsáveis pela parte motora, e parte desse nervo é composto pelos nervos, pelos neurônios que são emitidos da parte dorsal, né, do dorso, da parte de trás da nossa medula, que são os neurônios responsáveis pela sensibilidade. Então, este nervo aqui que vai lá para a minha extremidade, para a minha periferia, ele vai inervar a pele, a parte dermatológica, a parte de sensibilidade. E ele vai inervar a musculatura, que é a parte motora. Se eu tenho uma lesão, se eu tenho um pinçamento na altura do forame intervertebral, então toda a sensibilidade e toda a parte motora ficam comprometidas. Continuando mais um pouquinho da parte anatômica da nossa coluna vertebral, da cervical, na verdade, olha, eu vou mostrar aqui nessa foto o que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês já tiveram isso lá na anatomia, mas só para relembrar, a nossa C2, né, o nosso axis, ele tem aqui um dente, que é chamado de processo odontoide. Então, esse processo odontoide do axis, ele é projetado para cima, em direção ao atlas, certo? E ele confere estabilidade para C1 e para C2. Né? Tem algumas patologias, por exemplo, a síndrome de Down é uma das patologias em que o paciente tem o dente do axis, o processo odontoide aqui, diminuído de tamanho. Né? Ele não cresce, tem menos mitose a criança, e aí esse dente do axis não cresce no tamanho que deveria ser, e aí vai gerar uma falta de estabilidade entre C1 e C2. O paciente, em qualquer movimento abrupto, de saltito, de flexo extensão da cervical, de cambalhota, pode fazer escorregamento de C1 e C2, um deslizamento e compressão da medula que passa aqui, e aí fazendo com que o paciente fique lesado medular, tá? Então, é muito importante o processo odontoide na estabilização entre C1 e C2, tá? Aqui nessa fotinho da direita, né, de vocês aqui, vocês já viram isso, mas eu quero chamar a atenção para vocês para a primeira costela, né, saindo lá de T1, tá? É bastante importante isso, porque tem algumas patologias que a gente vai ter o que vai ser chamada de costela cervical, que é uma costela saindo da C7, que pode gerar compressões nervosas também, tá? Neste caso aqui, a primeira costela saindo da T1 é o que é esperado anatomicamente falando para esse paciente, tá? Só para relembrar. E essa fotinho da esquerda aqui de baixo, que eu queria mostrar para vocês, de novo, que já foi dito anteriormente, né? Mas as raízes nervosas aqui, que são chamados de filamentos radiculares, que são estes aqui, ó. Os filamentos radiculares, eles são projetados da medula especificamente, são axônios de neurônios, que são projetados da medula, né? Este neurônio específico aqui, ele é chamado de neurônio motor inferior, porque ele é periférico, tá? Ele é do sistema nervoso periférico, e ele vai juntar-se
para formar o nervo, né? Então, os filamentos radiculares posteriores são sensitivos, os filamentos radiculares anteriores são motores, eles se juntam aqui no nervo, indo fazer inervação de pele, de músculos, de musculatura lisa, estriada e assim por diante. Esse slide aqui, gente, eu deixei só para mostrar para vocês como pode ser complicado se o paciente tem uma hérnia discal. Em qualquer segmento da coluna vertebral, da cervical mais ainda, né? Porque o que a gente tem? A gente tem que todas essas raízes nervosas que estão saindo da coluna cervical, elas estão indo para membro superior. Vai ter um outro slide que eu vou mostrar isso melhor para vocês. Então, de C1 até T1, inclusive T1 também está indo para membro superior, tá? Vamos imaginar que esse indivíduo tenha, por exemplo, uma hérnia discal lá no nível de C5. Então, o que vai ser essa hérnia discal? O núcleo pulposo, né, do disco intervertebral, o núcleo pulposo, ele se projeta, o disco, a parte cartilaginosa do disco, ela se rompe, e aí o núcleo pulposo se projeta. Essa projeção do núcleo pulposo vai pressionar o nosso nervo, essa compressão do nervo pode gerar processo inflamatório, pode gerar, por causa da compressão, a diminuição do impulso nervoso passando daqui para a extremidade. E esse indivíduo ele passa a ter sintomatologia motora e sensorial. Quanto mais alta for essa hérnia discal, ou independente do nível que for essa hérnia discal, o paciente vai ter comprometimento motor e sensorial. Só que, dependendo do nível, o comprometimento é um ou é outro, tá? Se eu estou falando aqui de uma raiz de C5, vamos supor que essa raiz aqui é só uma hipótese. É a raiz de C5. A raiz de C5, ela inerva quem? Né? Mais para frente tem esse detalhe na aula, mas a raiz de C5, ela inerva a musculatura de bíceps braquial. Então, se o paciente tem uma hérnia discal que comprime o nervo aqui, não deixa o impulso passar, o bíceps braquial deixa de receber informação, o paciente fica com dificuldade ou ausência total de fazer flexão de cotovelo, tá? A região de pele que C5 inerva, que essa raiz que está saindo da cervical inerva, é a região lateral do braço. E esse paciente vai ter, então, dificuldade de sentir a região lateral do braço, a pele que recobre o deltoide especificamente, tá? Então, olha só, quando eu tenho um problema na minha coluna, independente de que parte da coluna, e aqui eu estou falando de cervical, eu preciso que tenha tanto medula como disco intervertebral, como raiz nervosa, tudo íntegro, funcionante. E aqui qualquer problema que eu tenha em alguma dessas estruturas, inclusive na parte óssea, eu posso interferir na estrutura adjacente. E aí o paciente fazer sintomatologia. Aqui, pessoal, para lembrar vocês, para enfatizar e mostrar anatomicamente a questão do plexo braquial, tá? Por que eu enfatizo tanto essa questão do plexo braquial? Que são todos os ramos que saem, ramos nervosos, raízes nervosas que saem da nossa cervical, eles vão lá para o nosso membro superior, tá? Inervam todo o nosso membro superior. Por que isso é importante saber? É importante saber porque o nosso plexo braquial, por causa desse trajeto que ele faz, pode levar a sintomatologia de membro superior. Então, um paciente que tenha sintomatologia de membro superior, qualquer região do membro superior que seja, essa origem dessa sintomatologia de membro superior pode ser a cervical. Então, sempre que a gente vai investigar qualquer tipo de afecção no nosso paciente, a gente tem que pensar em estruturas nervosas, porque as estruturas nervosas fazem com que o problema seja em um lugar, mas que a sintomatologia, o sinal e sintoma do paciente seja em outro, tá? E o plexo braquial, então, ele sai lá da nossa cervical, passa por baixo da nossa clavícula, tá? E indo inervar todo o membro superior, como vocês já tinham visto anteriormente. Aqui um exame de imagem de cervical para vocês darem uma olhadinha, né? Eu quero que vocês observem aqui que essa imagem mostra pra gente aqui uma grande hérnia discal, só que essa hérnia discal, ela tá comprimindo a medula, tá? Aqui em cima a gente também tem projeções, a gente tem outras projeções, outras anomalias aqui ósseas, inclusive, todas comprimindo a nossa medula. Cadê a medula? Tá passando aqui, ó, tá?
E a maior aqui, vindo aqui para baixo, tá? No canal vertebral. E aqui, olha, é a projeção, é a hérnia discal maior. Essa é a altura da hérnia discal maior que o paciente está apresentando aqui no exame de imagem. Falando um pouco mais da anatomia da nossa coluna cervical, né? Ela tem também, para auxiliar na sua fixação, alguns ligamentos. Mais importante é o ligamento longitudinal anterior, que a gente vê aqui no trajeto de toda a coluna e não só da cervical. A gente também tem o ligamento intertransversário, que fica entre os processos transversos, tá? Bastante importantes, a gente tá vendo aqui, assim, ó, entre processo transverso, tá? A gente vai ter aqui representado nessa foto da direita, acima, a cápsula articular, exatamente aqui, tá? Cápsula articular. Aqui também o ligamento longitudinal anterior, sendo representado aqui, inteirinho, né? E aqui o ligamento nucal, né? Eles chamam de ligamento nucal, esse aqui grandão, tá bom? Então, são todos ligamentos que são estruturas que vão servir para poder fazer essa fixação, essa estabilização da coluna, especificamente aqui a cervical, porque é uma coluna que ela está bastante a região de toda a nossa coluna que fica mais exposta a lesões, porque ela não tem gradil costal associado, não tem, né, para fixar ali, para ajudar da estrutura, ela não tem musculatura de abdômen inferior, ela tem a musculatura da cervical e, além disso, ainda tem muita mobilidade para flexo, extensão, rotação, inclinação lateral e está segurando um segmento corporal nosso, que é a cabeça, que proporcionalmente é bastante pesada, tá? Por isso que a criança, o bebezinho, quando nasce, demora algum tempo para sustentar a cabeça, porque proporcionalmente com o resto do nosso corpo, a nossa cabeça ela é um dos segmentos mais pesados, proporcionalmente com o resto do corpo. E quem faz essa estabilização da cabeça é a nossa coluna cervical, tá? Então, por isso, ela se torna um segmento da coluna vertebral dos mais altamente lesíveis, ou lesáveis, né? Assim, melhor dizendo. Então, agora que a gente fez uma revisão anatômica da coluna vertebral cervical, a gente vai partir para a avaliação clínica. A gente parte para as perguntas da anamnese, então é avaliação clínica, tá? Então, uma das perguntas é que eu coloco uma sugestão de várias perguntas que a gente tem que fazer para poder tentar entender o que está acontecendo com o nosso paciente, com a sintomatologia que ele traz para a gente, né? Então, é importante identificar a idade do paciente, né? E qual a ocupação dele profissional ou não, depende da idade. Se é um adolescente, uma criança, a gente tem que pensar na questão escolar, né? E posicionamento escolar também. Aqui, ocupação, quando é usado o termo ocupação, pensa-se na questão profissional, tá? Então, o que esse paciente faz do ponto de vista profissional no seu dia a dia. Aí a gente vai perguntar também qual o mecanismo de lesão do paciente. Como foi a lesão? Como foi que ele começou a sentir as primeiras dores na coluna cervical? Desde quando, como apareceu, se ele associa com alguma coisa que ele fez que passou a doer. Então, ele pode dizer assim, essa dor eu tenho há mais de 10 anos e ela dói quando eu durmo, eu não lembro exatamente uma coisa específica que aconteceu. Então, nesse caso, não tem um mecanismo de lesão específico, mas a gente vai começar, então, a entender que talvez um mau posicionamento e um mau uso da cervical, né, durante o dia a dia, mau posicionamento da cervical durante o dia a dia, talvez tenha levado às dores que ele está indo tratar. Qual a atividade habitual que o paciente faz, ou atividade de lazer ou não? O que ele faz no dia a dia dele? Eu costumo sempre pedir para o paciente descreve um dia típico seu. É claro que ele vai falar depende do meu dia, fim de semana, é dia de semana. Então, descreve um dia típico, descreve um dia da semana que você tem mais atividade, né? Se é que a dor vem no dia da semana. De repente ele diz assim, não, minha dor na cervical ela vem de fim de semana, porque eu passo mais tempo na cama, eu durmo mais, enfim, a gente já vai relacionar talvez com travesseiro, colchão, né? Bom, próximo item que a gente pode perguntar para o paciente é o que o paciente é capaz de fazer ou o que ele não consegue fazer, o que ele é incapaz de fazer funcionalmente. Então, ele vai dizer, olha, tudo bem, essa minha dor na cervical
me altera em nada, não tenho problema nenhum, não tenho limitação nenhuma. O outro vai dizer, não, olha, eu não consigo olhar o celular por muito tempo porque minha cervical começa a doer. Ou não consigo ficar deitado na cama muito tempo de manhã porque a minha cervical começa a doer, né? E aí a gente vai lá construindo na nossa cabeça o que talvez esteja acontecendo com esse paciente, né? Vamos perguntar se os sintomas surgiram imediatamente, surgiram de forma abrupta ou se não, né? E aí, se não surgiu de forma abrupta, eu posso pensar em alguma questão relacionada com desuso de musculatura, com sedentarismo, com mau posicionamento ou com alguma patologia, por exemplo, reumatológica. Agora, os sintomas que surgiram imediatamente, a gente deve tentar identificar algum mecanismo que tenha acontecido. Então, o paciente pode dizer, minha cervical está doendo. Tá, doendo desde quando? O que você fez nesse dia que, de repente, você acordou? Ele pode dizer assim, eu acordei e minha cervical estava doendo. Tá. Como foi? Você mudou o travesseiro? Não mudou o travesseiro? Usou o travesseiro de uma forma diferente? Dormiu no sofá da sala? Não fiz nada de diferente, ele pode responder. Mas um dia antes ele estava de carro com carona e aí brecaram, a pessoa que estava dirigindo o carro brecou muito abruptamente, ele fez um chicotezinho com a cervical, que é uma flexo-extensão abrupta. No momento não doeu e depois veio a doer. Então a gente tem que tentar identificar, e esse é só um exemplo que eu estou dando, o que pode, se o sintoma surgiu de uma hora para outra, o que pode ter levado esse sintoma a aparecer, né? Quais são os locais e limites da dor, né? Local específico na cervical, é à direita, é à esquerda, é em cima de paravertebral, é onde está doendo especificamente, né? A gente tem que saber. Irradia dor? Começa na cervical e sente que está indo para ombro no final do dia ou... Né? A dor é mais superficial, ela é mais profunda, ela aparece empontada, em queimação. Qual que é o trajeto da dor? Como ela se comporta? Ela dói mais de manhã, desculpa. Dói mais de manhã, dói mais à noite, depois que você fica um tempo fazendo atividade. Então tem que tentar identificar o que está levando esse paciente a ter essa dor, tá? Porque a gente tem que tirar, a gente não pode só tratar a dor na região, mas a gente tem que tirar o hábito, tirar a causa que está levando o paciente a ter aquela dor. Se a dor é contínua, tinha esquecido aqui embaixo. Se a dor é contínua ou não, ou ela aparece num momento do dia, ou ela começa a doer e não para mais, essas questões todas a gente tem que perguntar para o paciente. Olha só, mais perguntas da parte clínica que a gente deve perguntar, né? Deve fazer. O paciente tem dor de cabeça? Porque é assim, olha, eu falei para vocês do plexo braquial e que problemas na cervical podem levar a problema lá no membro superior. Mas a gente também pode ter problema na cervical, levando o paciente a ter dores de cabeça, né? Ter problemas mais superiores. Então, é comum o paciente ter enxaqueca, cefaleia, né? Em decorrência de tensão, por exemplo, na musculatura da cervical, tá? Então a gente deve perguntar também em relação às enxaquecas, dores de cabeça, cefaleias, assim por diante. A gente deve perguntar se o paciente tem parestesia, né? Ele tem formigamento, diminuição de sensibilidade, de extremidade ou do membro superior ou da própria região da cervical, né? Se existe alguma alteração em relação à parte sensorial. Se tem sintoma nos membros inferiores, aí vocês vão me perguntar, bom, mas não tem nervo que sai da cervical e vai para o membro inferior? De fato, não tem. Mas existem algumas patologias, principalmente as reumatológicas, que podem pegar não só um segmento da coluna vertebral, mas mais de um, né? Então, eu posso ter um problema na cervical, que eu posso ter também na lombar, por exemplo, e fazer uma sintomatologia mais disseminada. Investigar se o paciente tem dor em membro inferior também, na verdade, só está querendo identificar para ver se aquele sinal e sintoma é localizado na cervical ou pode estar no resto da coluna vertebral, certo? Então, olha só, quando eu pergunto de membro inferior aqui, óbvio que eu sei que os nervos que saem da cervical não vão para membro inferior. Mas eu tenho que saber se o que está levando o paciente a ter dor na cervical também pode estar presente em outro segmento da coluna vertebral, tá? Se o paciente tem problemas de equilíbrio, se o paciente tem tontura, desmaio, eu posso pensar em irrigação sanguínea na artéria vertebral, tá? Posso pensar também em muita tensão muscular, enfim.
Se existem posturas que aumentam ou diminuem a dor, posturas ou alguma coisa que ele faça. Ah, sim, olha, eu já tive paciente que disse assim, eu tô dirigindo, tal, se eu vou olhar de lado, assim, atrás, para brigar com meu filho no banco de trás do carro, sim, aí aumenta a minha dor, tá? Aumenta a dor, tem paciente que fala até que sente irradiar para membro superior. E a gente também tem que fazer perguntas em relação à questão da parte do sono do paciente, do dormir do paciente, né? Então, como é o travesseiro, qual é a altura do travesseiro, como é o colchão, a altura do colchão, se dorme com travesseiro ou não, né? Se é só um travesseiro, se é só o da cervical. Então, é muito importante em que postura costuma dormir, porque o paciente ele pode dizer assim, eu gosto de travesseiro alto, bem alto. É que postura você costuma dormir? Eu costumo dormir de decúbito dorsal a maior parte da noite. Então, peraí, um travesseiro muito alto no decúbito dorsal vai fazer a anteriorização dessa cabeça, vai aumentar essa lordose cervical. Então, a gente tem que entender que qualquer problema de cervical pode estar relacionado com a questão do travesseiro e colchão. Então, depois de feita a anamnese, a gente parte para o exame físico geral, tá? A gente primeiro faz a anamnese, a gente levanta as nossas hipóteses em relação ao que esse paciente pode estar apresentando, e depois disso a gente parte para a avaliação física de fato mesmo desse paciente. Toda avaliação física começa com a inspeção, vocês já sabem disso, né? Eu falo desde o começo do semestre, eu dou essa ordem de aula para vocês. A gente, antes de colocar a mão no paciente, a gente deve conversar com ele, depois que é a anamnese, e depois deve inspecionar, deve olhar o que esse paciente tem, o que ele está trazendo para a gente, antes da gente ir fazer a avaliação de fato de colocar a mão no paciente, né? Então, quando o paciente entrar no nosso consultório, a gente deve observar a atitude e a postura da cabeça do paciente. Então, observar a postura da cabeça do paciente nas mais diferentes posturas que o paciente estiver, sentado, em pé, andando, é muito importante. Ela deve estar ereta, perpendicular ao solo. Tá? Então, a gente deve olhar essa postura da cabeça em diferentes vistas, anterior, lateral e posterior. Na anterior e na posterior, a gente vê as inclinações laterais e na lateral a gente vê as projeções, né, que fazem o aumento da lordose da cervical e as retificações dessa cervical também, tá? A gente também deve observar os movimentos que o paciente é capaz de fazer de forma espontânea, porque se no momento a gente está só observando o paciente, deve perguntar a respeito de dor e observar algumas cicatrizes que ele possa ter, cirúrgicas ou não na região, tá? Então, este primeiro momento é a hora de observar a postura da cabeça do paciente para a gente conseguir entender se essa postura, ou se essa alteração de postura pode estar levando a queixa dele para ele estar ali fazer tratamento de fisioterapia. E agora a gente parte para a palpação da nossa coluna vertebral, né? Na palpação da coluna vertebral, ela é dividida aqui em face, eu dividi, na verdade, né? Em face anterior e face posterior, né? Então, a face anterior, o que a gente vai ver? Ocioide, né? Que a gente tá vendo o ocioide aqui, eu vou pintar de amarelo, tá? Esse ossinho ióide aqui, ok? O osso ióide, né? O ocioide, se a gente for traçar uma linha reta aqui para baixo, do ocioide para baixo, eu não vou conseguir fazer uma linha reta exatamente, mas ele regula. Se eu traçar uma linha reta do ocioide com paciente de decúbito dorsal para baixo, não consigo, gente, fazer uma linha reta com esse cursor aqui, desculpa. Ele está alinhado com o AC3, tá? Então, vamos lá de novo. Se eu estou fazendo a palpação do meu paciente, eu coloco ele de decúbito dorsal numa maca, sem travesseiro, por favor, tá? Eu acho o ocioide, certo? Eu peço para achar o ocioide, a gente vai palpar aqui logo abaixo da mandíbula, tá? Se você solicitar para o paciente deglutir, você consegue, o ocioide ele sobe e desce um pouquinho assim no dedo, né? Então, a gente consegue identificar o ocioide. Se eu traçar uma linha reta no sentido do chão aqui, do chão, o meu ocioide, ele regula com a C3, tá? Então, eu sei mais ou menos onde está a C3, se eu traçar uma linha reta do ióide para a parte posterior, da região anterior da cervical para a parte posterior da cervical. A gente também vai aqui na palpação, palpar a cartilagem tiroidiana. Olha lá, a cartilagem tiroidiana, ela regula com a nossa C4 nessa linha reta virtual, se eu traçar daqui lá para a região de trás da minha cervical.
tá? Então, a minha cartilagem tiroidiana, que é essa que eu tô pintando aqui agora de amarelo, tá? Cartilagem tiroidiana, ela vai regular com a minha C4. Com a C5 também, muitas vezes fica entre C4 e C5, tá? Vou palpar também a minha cadeia linfática, que eu vou mostrar no próximo slide melhor para vocês. Vou palpar o pulso carotídeo. O pulso carotídeo fica bem aqui no tubérculo carotídeo, ele fica na borda do esternocleidomastoideu. No próximo slide eu mostro melhor para vocês. E a fossa clavicular também, nos próximos slides eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai fazer a palpação de todas essas estruturas. Vai achar o quê? Pontos dolorosos, pontos anatômicos dolorosos, edemaciados, avermelhados e assim por diante, tá? Na face posterior da coluna cervical, que é onde a gente vai ficar com a maior parte da nossa palpação, né? Porque a sintomatologia costuma ser maior na face posterior. Eu vou palpar todo o meu occipito, todo o occipito do paciente. Vou palpar a protuberância occipital externa, que é uma protuberância que fica bem no centro do occipito, bem lá atrás, assim, é uma protuberânciazinha óssea que fica no meio do occipito mesmo, lá atrás, tá? Vou palpar o meu processo mastoide, e eu quero mostrar o mastoide aqui onde está essa foto, aqui essa parte avermelhada onde está o dedo do paciente, do terapeuta, desculpa, bem atrás da orelha, aqui bem atrás da orelha a gente sente o processo mastoide, né? É bastante importante, tem paciente que tem o que a gente chama de mastoidite, né? Que é a inflamação do processo mastoide, é um ponto de inserção muscular muito importante da cervical, esternocleidomastoideu, ele insere ali, então como é ponto de inserção muscular, ele pode inflamar, pode ser doloroso para o paciente, tá? E a gente vai palpar aqui também todos os processos espinhosos das vértebras das cervicais, de C2 a C7, C1 não tem processo espinhoso. C2 é difícil de palpar, tá? No geral a gente consegue palpar, mas a gente consegue, tá? Mas é um pouquinho mais difícil de palpar. C3 é a vértebra mais proeminente para palpação. Se você pedir Desculpa, C3 não, C7, errei aqui, gente, C7 é a válvula não, voltando tudo de novo, vai lá. C7 é o processo espinhoso mais proeminente da nossa cervical, tá? Então, se você pedir para o paciente fazer uma leve flexão da cervical, é a protuberância óssea maior que a gente vai ver, ok? Então, olha lá do que eu tinha falado para vocês, né? O ocioide C3, cartilagem tiroidiana C4 e C5, já tinha mostrado, eu não tinha mostrado a cadeia linfática, olha. Aqui eu tô pintando de amarelo, é o nosso esternocleidomastoideu, certo? Né? E aí, olha só, aqui onde eu tô pintando de verde, é a nossa cadeia linfática, que é onde a mão do terapeuta está tocando, tá? Exatamente onde está a cadeia linfática, eu vou achar o pulso carotídeo aqui também, tá? Então, no bordo anterior do meu esternocleidomastoideu. Estou pintando de amarelo ele aqui de novo, tá? Então, na verdade, a mão do terapeuta para palpar a cadeia linfática e o pulso carotídeo é no mesmo lugar. Qual que é a diferença de uma para outra? A cadeia linfática, eu tenho que ter uma mão um pouquinho mais leve para palpar. Se eu vou com muita força para palpar a cadeia linfática, eu não sinto ela. O que eu tenho que sentir embaixo do meu dedo na hora da palpação da cadeia linfática? Um monte de bolinha bem pequenininha. Se eu palpo muito forte, eu pressiono a cadeia linfática e eu não sinto as bolinhas embaixo da minha mão. Já o pulso carotídeo, não. Eu tenho que ter uma pressão um pouco maior e é, na verdade, o batimento cardíaco que a gente está sentindo ali no pulso carotídeo, ok? Aqui embaixo, ó, nessa é o primeiro anel cricoide, que é logo abaixo da tiroidiana, da cartilagem tiroidiana, tá? Ele regula com C6, na verdade, aqui, tá? O tubérculo carotídeo também regula com a C6, mais para baixo aqui um pouquinho, tá? E a tiroide e a parótida a gente também vai palpar. A tiroide, tá? Um pouquinho da cartilagem tiroidiana, aqui onde eu tô pintando de amarelo, e a parótida, né? Muito importante, a gente vai retomar a parótida lá na aula de ATM, que é essa daqui. A parótida, gente, ela não fica na cervical. A parótida, ela vai ficar no ângulo da mandíbula, tá? Exatamente no ângulo da mandíbula é onde fica a nossa parótida. Aqui, só retomando o que eu tinha falado nos slides anteriores, aqui é a palpação do pulso carotídeo, né?
pulso carotídeo. E o que eu não tinha mostrado para vocês, essa aqui é a fossa clavicular, tá? Tem gente que chama de saboneteira, né? A fossa clavicular a gente também vai palpar. Essas duas palpações são de face anterior, tá? Que eu fiquei devendo para vocês do primeiro slide lá de palpação que eu falei. E agora, pessoal, eu vou falar a respeito de força muscular, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa primeira parte da aula aqui. A segunda parte da aula nossa, eu vou retomar força muscular, vou falar a respeito de goniometria e de testes especiais para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham compreendido essa aula, que é o mais importante, e nós nos vemos no encontro ao vivo na segunda-feira. Um abraço a todos e até mais.